Foi uma boa apresentação do América ontem diante da equipe do Fortaleza no estádio Machadão. A vitória de 3-1 poderia ter sido por um placar mais dilatado. Novamente, Flávio Recife desperdiçou pelo menos duas oportunidades cristalinas, aquele chamado gol feito ao longo do tempo que esteve em campo. Agora, o que chamou a atenção de fato no time do América foram as atuações de dois jogadores em especial que não vinham sendo aproveitados e que inclusive chegaram a figurar em uma lista de dispensas elaborada pela direção do América. O lateral direito ou ala direita, como queiram, Flávio Pará, e o meio-campo Diniz. Esses dois jogadores, o Flávio Pará foi utilizado apenas 25, 30 minutos do jogo contra o Icasa, lá em Juazeiro, e depois ficou no banco, não era nem relacionado, melhor dizendo, pelo ex-técnico Gilmar Iser. Caso mais emblemático ainda é o do meia Diniz. O América passou 7 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B atuando com improvisações, sem ter um meia de ofício que desse uma qualidade àquele setor. O Diniz entrou em campo ontem e mostrou que é um jogador de qualidade, que poderia ter ajudado o time nessa fase inicial do Campeonato Brasileiro da Série B. Então existem situações que realmente ficam difíceis, complicadas para se fazer uma análise. O que é que passa pela cabeça de um treinador que prefere, ao invés de utilizar jogadores que são da posição, que são chamados jogadores de raiz, a fazer improvisações? Gilmar Iser na ala direita, depois que ele sacou o Tony, ele improvisou o Saulo, que é segundo volante, o Jackson, que é primeiro volante, o Juninho, que é um terceiro homem de meio, e não colocou de maneira alguma o Flávio Pará, que é jogador da posição. O América, eu repito, jogou sem meias ao longo do Campeonato Brasileiro na primeira etapa, porque Saulo não é meia, é um segundo volante. Juninho é um terceiro homem de meio campo, também não é meia. E ele improvisou. Agora, o que me chama a atenção também nesse detalhe é a passividade da diretoria de futebol do América, a passividade do diretor de futebol do América ao acatar calado esse tipo de situação que aconteceu no clube. Então é por essa razão que eu entendo que a presença de Souza como superintendente de futebol e fazendo esse elo, sendo esse elo entre a comissão técnica, grupo de jogadores e direção, vai evitar que problemas desta natureza se repitam no time do América. Teria que ter alguém naquele momento e dito ao então técnico Gilmar Iser que não poderia improvisar um volante como ala direita, como lateral, se ele tinha um jogador que foi contratado e que é de raiz, que é de ofício. Teria que ter alguém na direção do América, na direção de futebol, o diretor de futebol do América, ter chamado o treinador e exigido a escalação do Diniz como meia e não deixar que o técnico insistisse, inventasse e complicasse e prejudicasse a vida do América. Sabe aquele ditado que por causa de um grito perde-se uma boiada? Foi mais ou menos o que aconteceu no América nesses 7 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Técnico Lula Pereira chega hoje à noite, acompanhou ontem pela televisão o jogo do América e do Fortaleza, já começa a preparar a equipe e amanhã já deve viajar para a Feira de Santana, onde eu acredito vai comandar o time à beira do gramado na quinta-feira, às 8h15 da noite, contra o Fluminense, na 5ª rodada do Campeonato do Nordeste. Amanhã tem o ABC jogando no estádio Frasqueirão diante do Náutico. É o Campeonato do Nordeste que vai crescendo, vai se fortalecendo à medida que vai afunilando a competição.